E aí, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar para vocês desse cara aqui, ó, o Tree Star River. Fonezinho bem competente e com uma característica que não é muito comum em fones desse tipo e dessa faixa de preço. Mas você quer saber tudo sobre ele? Vem comigo. Bom, antes de mais nada, a Tree é uma marca de luxo da KBIR. Eu soube disso através lá do canal do Mind the Headphone, lá do Leonardo, ele falou pra gente, eu não conhecia, e lá na época ele recomendou o Tri e 3MK3, se eu não me engano, mas é um fone muito caro, eu não consegui comprar ainda. Então eu comprei esse aqui baratinho, ele tá na casa aí dos seus 180, 250 reais mais ou menos, já com os impostos, e eu tive uma boa impressão sobre ele. A começar pelo unboxing, ele vem nessa caixinha aqui, com luva, toda preta, simplesinha, não tem muita coisa. Dentro vem a case de transporte, que é bem bonitinha, bem discreta, cabe perfeitamente o fone aqui dentro. Vem com um paninho para limpeza, tem dois tipos de ponteiras, tá? E eu não vi muita diferença entre elas, eu acho que essas aqui que são de silicone transparente, elas deixam os médios e os agudos um pouco mais em evidência, então eu estou usando as escuras que deixam o grave com um pouco mais de potência. Mas é uma diferença sutil entre elas, tá? Vem também um cartão escrito o nome do fone e o manual, tá? Além, é claro, do cabo. Ah, tem isso aqui também, ó, que é uma chavinha para mudar os switches. Porque eu já vou explicar para vocês, ele tem um switch que você pode mexer no tuning dele, tá? É igual aquela ferramentinha de tirar o chip do celular. Vem o cabo. E o cabo é o seguinte, vamos falar do cabo já, tá? Ele é bonito, tá? Ele é todo branquinho, é discreto até. Só que eu acho ele meio embolento. Não é o melhor cabo que eu já vi na faixa de preço, não. Os conectores são de alumínio e ele tem duas terminações, pode ser em P2, né, 3.5mm, ou balanceado 4.4, eu comprei o meu balanceado. E é bem feito, mas eu acho ele meio embolento, tá? É meio fininho assim, não passa tanta confiança. Eu acabei usando o meu Celeste CD2 para fazer os testes, mas ele roda tranquilamente em qualquer fonte, porque sua sensibilidade é bem tranquila, tá? Ele tem 120 decibéis a 32 ohms, então é bem tranquilo, assim, você pode rodar ele em qualquer local. E o fone é esse aqui, ó. Bem bonitinho, tem ele com detalhe verde, tem ele com detalhe azul, bem ergonômico, bem confortável. Aqui em cima você vê as duas chavinhas de tuning, então não tenho o que reclamar dele nesse sentido, muito confortável, muito bonito, gostei bastante, eles encaixam bem, não cai, é muito bom. Quanto à questão do tuning, são 4 configurações possíveis, né, mexendo nas chavinhas, no manual vem escrito o que é o que, mas basicamente são o modo natural, você vai ter um modo que aumenta as baixas frequências, que é o que eu uso para esse fone. Você tem um modo para melhorar as vozes, que eu acho que fica muito gritante, não gostei. E o modo pop, que em teoria fica um modo mais em V. Eu uso ele, como eu já falei, com o modo de incremento dos graves, tá? E eu gostei dele. Mas vamos falar de como que é a característica dele, como que é a sonoridade desse cara. Já falando dos graves, como eu falei, você colocando ele com essa opção de incremento nos graves, eu acho que eles são bem competentes, para falar a verdade. Tá muito bom mesmo, assim. Não sobram, não passam do ponto, mas sempre quando exigido eles vêm com força, vêm com textura, um bom detalhe e boa separação. Tem uma velocidade ok, mas assim, eu acho que do ponto alto, em questão de sonoridade desse fone, o grave é o que tem mais destaque, tá? Eu achei ele muito competente, muito coerente, não tem qualquer desvio de timbre, de tonalidade. Achei realmente muito bom, tá? Os médios, tem um porém, tá? Ele tem sim uma certa frontalidade e as vozes têm um pouco de proeminência e elas soam bem desde que a música seja mais calma, tá? Gêneros acústicos, gêneros mais calmos, esses médios soam muito bem, estendem bem, tem até uma boa separação,
para um fone dessa faixa. Mas, quando você tem muita informação na região média, muita distorção ou muitos instrumentos tocando juntos, as vozes tendem a ficar um pouco estridentes. Acho que esse é o jeito certo de falar. Você sente que elas ficam um pouco mais finas, um pouco mais gritantes e chega a dar uma incomodada. Não é sempre, tá? Acho que eu diria que uns 80% dos casos, esses médios vão soar bem. Mas assim, alguns picos assim que incomoda, tá? E os agudos vão pela mesma forma. Ele não tem uns agudos assim tão incríveis, mas são competentes, tá? Estendem bem, tem um bom detalhe, uma boa separação, tem um bom arejamento, tanto nos médios quanto nos agudos, e também, conforme os médios, ele também tem uma certa gritância, às vezes. Dependendo da música, agudos muito altos pode ter alguma sibilância, alguma estridência que chega a incomodar um pouco, tá? O conforto e o isolamento são muito bons, ele isola bem os ruídos externos, tá? E o ponto alto para mim desse fone, como um todo, além da possibilidade de você mexer no tuning dele, é o palco sonoro, surpreendentemente amplo para um fone com essa proposta, tá? Não é toda música que isso vai aparecer, mas com músicas que tem já, por si só, uma boa especialidade, esse cara consegue enaltecer isso, tá? Então você tem um palco sonoro bem amplo, você consegue enxergar, vamos dizer assim, todos os instrumentos onde estão, atrás, na frente, em cima, com diferentes intensidades, vamos dizer assim. Isso aqui me surpreendeu bastante. Fones nessa faixa de preço geralmente não tem um palco sonoro lá muito expressivo. Esse cara aqui tem. Então assim, para fechar, ele vem com um kit legal, tá? Ele é muito confortável, eu acho ele muito bonito, tá? E assim, o que mata nele é a estridência, tanto nos médios quanto nos agudos. Não é algo que vai inutilizar o fone, pelo contrário, eu gostei desse fone, eu achei ele divertido, e eu acho sim que ele é um bom competidor para a faixa, não é o melhor, não é a minha escolha, mas eu acho que tem sim mercado para ele, tá? A sensação espacial dele é muito boa e compensa até os outros aspectos. Então eu não acho que ele seja uma carta fora do baralho. Eu acho que ele tem uma, como que eu posso dizer? Uma sugestão diferente, uma leitura diferente, uma opção diferente, tá? Eu acho assim que quem quer uma sonoridade diferente, esse cara aqui pode ser uma boa pedida, não vai te deixar na mão não. Então é isso, se você puder se inscrever no meu canal e deixar um like aí, eu agradeço muito. Até a próxima.